Ismael se ergue como uma figura de profunda relevância nas escrituras sagradas, especialmente nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sua narrativa está primordialmente consignada no Antigo Testamento da Bíblia e no Alcorão. Ismael, primogênito de Abraão e Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão, encontra-se inextricavelmente entrelaçado à promessa divina feita a Abraão. No Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus dirige-se a Abraão, comprometendo-se a transformá-lo em progenitor de uma grandiosa nação, abençoando-o e conferindo notoriedade ao seu nome, tornando-o uma bênção. Essa promessa emerge como um elemento crucial para decifrar o contexto vivenciado por Abraão e Sara, permeado por circunstâncias que culminaram na concepção de Ismael, como uma tentativa de materializar a mencionada promessa divina. Antes de prosseguirmos, insto a contribuírem para a disseminação deste vídeo, inscrevendo-se no canal e expressando seu apoio com um like. Tenho a convicção de que tal gesto será recompensado abundantemente por Deus. Ao receberem a promessa divina, Abraão e Sara já encontravam-se em idade avançada, conferindo uma aura extraordinária à promessa, dada a improbabilidade da concepção natural. Ademais, Sara era estéril desde a juventude, agravando a complexidade da situação. A espera prolongada desencadeou angústia e incerteza, levando Abraão e Sara a questionarem se a promessa se concretizaria e como Deus poderia viabilizar o aparentemente impossível. Sara sugeriu a Abraão que tomasse Agar como concubina para gerar filhos. Abraão concordou e Agar engravidou. Nessa época, por volta do 2º milênio antes de Cristo, as sociedades eram frequentemente nômades e a prática de ter uma serva para gerar filhos surgia como uma resposta cultural às pressões para assegurar descendência e herança. A impaciência, particularmente evidente em Sara, ao tentar concretizar a promessa divina por meios humanos, acarretou consequências desastrosas, resultando em conflitos entre Sara e Agar. Esses conflitos evidenciam as adversidades decorrentes de decisões impacientes e da falta de confiança nos desígnios divinos. A atmosfera tornou-se insuportável, a ponto de Sara ameaçar Agar de morte. Sentindo-se oprimida e deslocada, Agar fugiu para o deserto em busca de alívio. No deserto, Agar se viu sozinha, enfrentando as incertezas do ambiente árido. Foi nesse momento de solidão e aflição que um anjo do Senhor apareceu a Agar. O anjo trouxe uma mensagem reconfortante e profética, revelando que o filho que Agar carregava seria chamado de Ismael. O anjo também profetizou sobre o futuro de Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem, mas abençoado por Deus. Essa intervenção divina no deserto não apenas trouxe conforto a Agar, mas também conferiu um propósito significativo ao filho que ela carregava. O nome Ismael, que significa Deus ouviu, reflete a resposta divina ao sofrimento e às circunstâncias de Agar. Assim, Agar retornou à casa de Abraão e, tempos depois, Ismael nasceu. Abraão não escondeu seu amor por Ismael, seu filho primogênito. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 18, Abraão expressou seu desejo de que Ismael vivesse sob a bênção de Deus. Abraão, preocupado com o destino de Ismael e possivelmente ansioso para que a promessa de Deus se cumprisse por meio dele, pediu a Deus que abençoasse Ismael. No entanto, Deus tinha planos específicos para o cumprimento de sua promessa de uma grande nação por meio da linhagem de Abraão. Em resposta ao pedido de Abraão, Deus renovou sua promessa e estabeleceu uma aliança específica. Em Gênesis, capítulo 17, versículos 19 a 21, Deus afirmou que Sara daria à luz um filho chamado Isaque, estabelecendo uma aliança perpétua com ele. Quanto a Ismael, Deus prometeu abençoá-lo e fazê-lo fecundo, sendo pai de 12 príncipes e originando uma grande nação. Deus reiterou sua promessa de uma grande nação por meio de Ismael, mas destacou que a aliança específica para a linhagem da promessa seria estabelecida por meio do filho que Sara daria à luz, chamado Isaque.
O inimaginável aconteceu. Deus, cumprindo sua promessa, revelou a Abraão que Sara, apesar da idade avançada, conceberia e daria à luz um filho. Essa notícia foi inicialmente recebida com incredulidade por Sara e Abraão. Ao ouvir o anúncio, Sara, já idosa, riu internamente diante da ideia aparentemente absurda de conceber na velhice. Essa risada reflete uma mistura de surpresa, incredulidade e talvez um toque de resignação diante da impossibilidade aparente da situação. Deus, percebendo o riso de Sara, questionou a razão, destacando a singularidade do evento prestes a ocorrer. O nascimento de Isaque se deu conforme a promessa divina. Isaque, cujo nome significa riso, está intrinsecamente ligado ao riso inicial de Sara. Esse evento teve implicações profundas. Marcou o cumprimento de uma promessa divina aparentemente impossível aos olhos humanos. A incredulidade inicial de Sara transformou-se em fé, concretizada com o nascimento de Isaque. Além disso, esse evento influenciou as relações familiares, intensificando as tensões entre Isaque, Ismael, filho de Agar, e Sara. A chegada de Isaque culminou na expulsão de Agar e Ismael, ilustrando as complexidades decorrentes das escolhas humanas e do cumprimento das promessas divinas. A rejeição inicial por parte de Sara e a subsequente expulsão deixaram Ismael e Agar em uma situação difícil. A dinâmica familiar ficou marcada por tensões e sentimentos de abandono. Ismael, como filho rejeitado, enfrentou questões de identidade e pertencimento no deserto. Agar e Ismael vivenciaram a solidão e a incerteza. Em um momento crítico no deserto, quando a água escasseou e a morte por sede parecia iminente, Deus interveio. Um anjo do Senhor chamou Agar do céu, questionando qual era o problema. O anjo assegurou a Agar que Deus ouvira o choro de Ismael, prometendo providenciar uma grande nação a partir dele. Deus abriu os olhos de Agar, revelando um poço de água nas proximidades. Agar, após receber orientação divina, foi até o poço, encheu o odre com água e deu para Ismael beber. Esse poço, providenciado miraculosamente por Deus, salvou a vida de Agar e Ismael no deserto. Após essa intervenção divina, Agar e Ismael continuaram a viver no deserto de Parã. Ismael cresceu, tornou-se exímio caçador e habilidoso com arco e flecha. Sua mãe, Agar, providenciou um casamento egípcio para ele. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos, considerados ancestrais de diversas tribos árabes. A passagem em Gênesis destaca a habilidade e adaptabilidade de Ismael para a vida no deserto, bem como a constante bênção de Deus sobre ele. O casamento do filho de Isaque, Esaú, com a filha de Ismael, evidencia as conexões culturais entre as duas linhagens. A Bíblia registra o casamento, indicando a continuidade das relações entre Ismael e Isaque. Embora o relato bíblico mencione a morte de Ismael, não especifica a causa. Após 137 anos de vida, Ismael expirou e foi reunido ao seu povo. O termo ismaelita passou a designar os descendentes de Ismael, cumprindo a promessa divina de torná-lo uma grande nação. Essa descendência é frequentemente associada aos povos nômades que habitavam as regiões do deserto próximo à Península Arábica. Assim, o nome Ismael transcendeu a designação de uma linhagem específica, tornando-se um nome comum e frequentemente citado na Bíblia. Espero que tenham apreciado o conteúdo deste vídeo. Não deixem de compartilhar nos comentários de onde estão assistindo e, claro, inscrevam-se no canal. Um abraço a todos e que a paz de Deus esteja com vocês.